Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. É o que estamos vendo. Aula número 8. A santificação depende da consagração. Hoje nós queremos introduzir o conceito de consagração. A santificação depende diretamente da consagração. Vamos examinar o que é separação e o que é consagração. São termos muito fáceis de serem conceituados, não são fáceis de serem assimilados ou muito menos fáceis ainda são de serem praticados. Separação é santificação, separar-se do mundo, livrar-se dos princípios do mundo. Quais são os princípios do mundo? Desonestidade, rebeldia, insubmissão, avareza, desejo de se satisfazer pessoalmente, o materialismo, gostar das coisas materiais, andar atrás de dinheiro, tudo isso são princípios mundanos. Separação dessas coisas é a santificação. E o que é consagração? Consagração é um ato voluntário de entrega, de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo a Ele que a sua vida quer ser santa para Ele. É uma atitude individual, espontânea, pessoal. Consagração é entregar a sua vida a Ele. Nós entendemos consagração num sentido um pouco mais amplo. É uma entrega contínua, ou continuada, renovada, até diariamente, de que você realmente pertence a Deus. Consagração é isto. A santificação, portanto, tem dois componentes. O primeiro componente é a consagração. A santificação começa com a consagração. Quando você se entrega, se dedica ao Senhor, você está começando a se separar do mundo para viver para Deus. Quando um jovem declara amor a uma jovem que tem como sua noiva ou futura esposa, quando ele declara esse amor, ele está tomando uma decisão de se separar das outras moças. O fato dele se declarar desejoso de ser noivo da sua jovem amada está mostrando com isto que ele está rejeitando agora a todas as outras jovens. Sim, para se dedicar a uma jovem tem que se separar das outras. Isto é um conceito lógico, racional, natural, um conceito humano muito natural. E assim é também para com Deus. Se você quer se entregar a Deus, claro que você se separará de todas as outras coisas que não são de Deus, de todos os outros princípios e interesses que não são de Deus. A santificação, portanto, é o desembaraçar-se das coisas do mundo. Vamos ver uma coisa muito clara a respeito deste assunto. Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Provavelmente você já conhece este versículo muito bem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando de quê? Do peso e do pecado. Desembaraçar do pecado é uma condição necessária. Se você não se desembaraçar do seu pecado, você nem tem comunhão com Deus. O pecado faz separação completa entre você e Deus. Nenhuma comunhão há entre você e Deus se você considerar e tolerar o pecado. Mas não só pecado. É necessário se separar, inclusive, daquelas coisas que não são pecado. Por quê? Você há de perguntar, por que você tem que se separar daquelas coisas que você acha que não tem nada demais? As coisas que realmente causam estrago na vida espiritual de alguém são exatamente aquelas coisas que não tem nada demais. O argumento tremendo e satânico é este, não tem nada demais. Por certo, você está acostumado a ouvir ou até a praticar este argumento, mas rejeite este argumento como completamente satânico. Tudo aquilo que impede a você de correr a sua carreira livre e desembaraçadamente para atingir o alvo, para agradar ao Senhor e para ser perfeito, tudo isso que impede a você de correr essa carreira é um peso que atrapalha a sua santificação. E santificar significa se separar dessas coisas. Você quer ver um exemplo muito simples? Quem sabe uma criação, um cachorro, um gato de estimação, passarinhos de estimação, são coisas que estão atrapalhando você de se santificar a Deus. Por exemplo, se você tem uma criação de passarinhos, de gato, de cachorro, seja lá do que for na sua casa, você fica impedido
completamente impedido de viajar, porque você tem que arranjar alguém para tomar conta do passarinho, ou você não pode viajar para fazer um trabalho de Deus, porque tem que cuidar da sua criação. Você estará amarrado pela sua criação, e a sua devoção àquela criação pode ser tão grande que aquilo se torne um peso para você. Eu pergunto, ter passarinhos em casa é pecado? Não, não é pecado, mas é um peso que impede você de se consagrar totalmente ao Senhor. Qualquer objeto que roube a dedicação exclusiva que você deve dar a Deus é um fardo, um peso, e se você quiser se santificar, tem que se separar disto. Qualquer hobby, seja música, disco, fita, videotape, carrinho, aviãozinho, brincadeira, todo hobby, esporte, tudo aquilo que rouba a sua atenção de Deus é um fardo, é um peso que impede a sua santificação. E para se santificar, você tem que se separar daquelas coisas. É pecado fazer essas coisas? Não, não é pecado. Mas isto se constitui num peso que atrapalha a sua caminhada cristã. Você não pode conseguir chegar ao alvo porque está amarrado. Você está enlaçado por esses pesos todos que estão ao seu redor. Uma casa muito bonita, muito bem cuidada, de muito bom gosto, muito confortável, com muito luxo, pode ser interessante, mas isso pode ser um peso que impede uma mulher de se consagrar a Deus. Por causa da casa, a mulher não tem tempo para visitar os órfãos e as viúvas e os necessitados. Não tem tempo de viver a vida cristã, porque está enlaçada, atrapalhada com a sua própria casa. Uma mulher que gosta de fazer muito bolo, muito doce, fazer mais não sei o que, para divertir, para passar o tempo, fazer palavras cruzadas e mais não sei o que. Uma mulher que está fazendo essas coisas não está se santificando, claro. Fazer palavras cruzadas é pecado? Não, não é pecado, mas impede você de se consagrar a Deus. Então, fora com as palavras cruzadas. E as revistas em quadrinhos, os gibis, é pecado o crente ler essas coisas? Não, não é pecado, mas essas coisas são um peso que impede a você de se dedicar totalmente ao Senhor. O tempo que você gasta lendo uma revista em quadrinhos, você poderia gastar lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, ou visitando um irmão necessitado, ou visitando uma pessoa que não conhece a Deus. Mas se você toma seu tempo para ler essas coisas, você não tem tempo de se dedicar a Deus. As coisas que são, então, um fardo, um peso, que impedem você de se dedicar inteiramente ao Senhor, são causas de contaminação. Você deve se separar dessas coisas. Santificação é se separar de todas essas coisas que, ainda que não sejam pecado, são peso que te atrapalha de atingir o alvo. Você nunca será um servo agradável aos olhos de Deus, porque não se separa dessas coisas. Porém, se você hoje tomar essa decisão de se separar dessas coisas, então você estará se consagrando. A decisão de não mais dedicar tempo à criação de gato, de cachorro, de passarinho, seja lá do que for. A decisão de não se dedicar ao hobby de palavras cruzadas, revistinhas de bíblias e quadrinhos e romances, mas não sei o quê. De não se dedicar a ver novelas e ser um assíduo assistidor de novelas. Essa decisão para se consagrar a Deus, para se entregar a Deus, para colocar esse tempo a serviço de Deus, isso se chama consagração. A santificação, então, é um processo, é como uma grande escada constituída de muitos degraus. Cada degrau desse é uma reconsagração, é um ato de consagração a Deus. A santificação, portanto, consiste de consagrações sucessivas a Deus. Aleluia! Você já viu essa conceituação? Você já viu a coisa explicada de maneira tão simples assim? A santificação, portanto, é um processo que consiste de várias etapas de reconsagração a Deus. Cada dia que você deixa de fazer uma coisa que está te atrapalhando para consagrar aquele tempo, aquela dedicação a Deus, você está se consagrando. Se você é viciado em Coca-Cola e resolve não mais tomar Coca-Cola, e dedica o dinheiro que você tinha dedicado a tomar Coca-Cola para Deus, então você está se consagrando. Se você é um viciado em cafezinho, toma 10, 20 xícaras de cafezinho por dia, e deixa de tomar esse cafezinho, e consagra esse dinheiro a Deus, você está se consagrando. Isso é mais uma etapa da santificação. Tomar cafezinho e beber Coca-Cola é pecado? Não, não é pecado. Mas se você é um viciado nessas coisas e quer se santificar, você tem que certamente deixar essas coisas.
tudo aquilo que é um peso, um fardo, que impede você de se dedicar inteiramente ao Senhor, é um fardo, e para você se santificar, precisa deixar tudo isto. A santificação, portanto, é uma escada que consiste de vários degraus, que são atos de consagração pessoal individual ao Senhor Jesus. Esta é a primeira etapa da santificação. Por onde é que começa a santificação? Começa com você, tomando suas decisões de consagração. A consagração é o primeiro passo. E depois, basta isso? Não, não basta isso. Simplesmente pelo seguinte, porque você é fraco. Hoje você pode dizer que nunca mais vai tomar Coca-Cola. Amanhã alguém oferece, você é fraco e toma Coca-Cola de novo. Você pode dizer que nunca mais vai ler uma revista em quadrinhos. E amanhã você pode voltar a ler uma revista distraidamente. Você pode ser uma jovem, uma menina, que gastava muito do seu tempo pintando as unhas, pintando o rosto, pintando, se enfeitando, penteando o cabelo e treinando maquiagem, treinando gesto de corpo, olhando no espelho para ver se a roupa está bem, se não está bem, examinando uma roupa, pensando noutra roupa. Há jovens que gastam a grande parte do seu tempo nisso, se enfeitando para terem beleza. Então é a filosofia, a política do corpo, como é chamada. É ginástica, é massagem, é praia, é piscina para se queimar, é bronzear-se, é shampoo tal no cabelo, é shampoo daquele jeito, é tratamento desse jeito no cabelo, os olhos acima, não sei o que, sobrancelha daquela maneira, e lábios desse jeito, e unhas daquele jeito, e mãos assim, e pele desse jeito, e pele daquela maneira, e calça comprida assim, nesse jeito, cai bem assim, não cai bem daquela maneira, e vestido assim, e roupa daquele jeito. Há jovens que gastam grande parte do seu tempo nessas coisas. Ora, você, para se santificar, jovem que está me ouvindo, que faz essas coisas, tem que dedicar o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro que você gasta naquelas coisas ao Senhor. E à medida que você faz essas coisas, você estará agradando a Deus. Mas isso é garantia de que você continuará bem-sucedida? Não. Aí vem a segunda etapa da santificação, que é o milagre que Deus opera. A santificação é uma operação sobrenatural do Espírito de Deus. Quem vai garantir que você vai conseguir dedicar seu tempo, seu dinheiro, sua atenção totalmente ao Senhor? É o Espírito Santo. Mas por que ele não faz isso em todos? Ele só faz isto quando você se consagra. O Espírito Santo só santifica a sua vida quando você se entrega nas mãos dele para isto. Quando você de todo o coração se coloca à disposição de Deus para que Deus use a sua vida para a obra dele, para aquilo que é necessário fazer para agradar a Deus. Então você deve se consagrar, e o Espírito Santo faz o resto, que é operar este milagre de garantir que você vai conseguir ser fiel àquelas coisas. E então, faça a sua parte, que é consagrar-se dia a dia ao Senhor, e o Espírito Santo fará a outra parte, que é garantir o milagre de fazer com que a sua consagração seja garantida dia após dia, e o Senhor o abençoará. Amém.